Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O antigo cemitério de Ravenwood parecia congelado no tempo. As lápides cobertas de musgo e com inscrições desbotadas, erguiam-se como fantasmas silenciosos sob o céu cinzento. Um vento frio varria as árvores despidas, farfalhando as folhas mortas e carregando consigo o cheiro de terra úmida e decomposição. Este lugar, esquecido pela maioria dos habitantes, guardava, no entanto, um segredo que ninguém ousara revelar durante 5 longos anos. No centro do cemitério ficava o túmulo de Clara Williams, uma jovem de 17 anos, cujo sorriso radiante e curiosidade sem limites outrora iluminavam a aldeia. Havia desaparecido. Seu súbito e misterioso sumiço deixou a comunidade em estado de choque, medo e luto. Os rumores sobre as circunstâncias de sua morte se multiplicaram. Alguns falavam de um acidente, outros de um sequestro. E alguns sussurros sugeriam um ato muito mais sombrio. Ninguém ousara aproximar-se de seu túmulo por anos. Contudo, naquela manhã, algo incomum aconteceu. 2 cães vadios Rex, um pastor robusto de pelagem preta, e oficial um husky de olhos brilhantes e penetrantes abriu caminho entre os arbustos que cercavam a sepultura. Ele latia insistentemente, cavando a terra com uma energia quase sobrenatural, como se guiado por uma força invisível. Seus latidos ecoavam no ar gélido, rompendo o pesado silêncio do cemitério. Aos poucos, os aldeões começaram a se aproximar, atraídos pela comoção. Ao chegarem, descobriram, com horror e fascínio, que os cães haviam desenterrado algo terrível. A terra recém-remexida revelava ossos, mas não só isso, um pequeno caderno. Desgastado pelo tempo, também emergiu do solo, como se a própria Clara quisesse deixar uma mensagem para ser descoberta um dia. Este prólogo foi apenas o começo, pois sob a sepultura, sob a terra revirada pelos cães, jazia um segredo capaz de mudar para sempre a história de Ravenwood e revelar verdades que ninguém jamais poderia ter imaginado. A manhã estava fria e cinzenta, e o cemitério de Ravenwood estava imerso num silêncio quase opressivo. Folhas secas estalavam sob os pés de alguns moradores curiosos. Atraídos pelos latidos insistentes dos cães. Rex e oficial, eles não faziam ideia da multidão que se aglomerava. Tudo o que lhes interessava era a terra recém-remexida ao redor do túmulo de Clara Williams. Luna cavava freneticamente, suas patas levantando nuvens de terra úmida, enquanto Rex latia, farejando cada buraco como se pressentisse a presença de algo crucial. Seus olhos brilhavam com uma inteligência quase humana. Os aldeões recuaram, alguns sussurrando avisos, outros fascinados pelo que viam. Será que este é o túmulo dele? Murmurou uma velha senhora, agarrando o chale. Sim, mas por que esses cães? Respondeu um homem com a voz trêmula, os olhos fixos na terra que se movia como se estivesse respirando. Então, com um estalo seco, a terra desmoronou ainda mais, revelando um fragmento de madeira podre e um pedaço de papel amarelado. Os cães pararam por um instante, como se esperassem que alguém fizesse algum movimento. Naquele momento, o detetive James Carter ele chegou. Alto, com um rosto marcado por anos de investigações difíceis, abriu caminho entre os aldeões. Seu olhar recaiu sobre os cães, depois sobre o caixão parcialmente descoberto. Um arrepio percorreu sua espinha. Ninguém tocou nesta sepultura por 5 anos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele se agachou e examinou o chão ao redor da cova. E no entanto alguém, ou alguma coisa, perturbou a terra recentemente. Ele tirou as luvas e começou a mexer a terra delicadamente. Seus dedos roçaram a madeira apodrecida do caixão e um pequeno caderno de couro que parecia intocado pelo tempo. O cheiro de terra e madeira úmida invadiu suas narinas, e uma sensação de inquietação o dominou. Os habitantes permaneceram em silêncio, alguns fazendo o sinal da cruz, outros murmurando orações. Os cães, por sua vez, pareciam orgulhosos de sua descoberta, abanando o rabo, mas sem se afastarem da sepultura. Algo me diz que isso não é apenas um acidente, disse Carter, endireitando-se. Clara Williams não foi simplesmente enterrada aqui pelo destino, ela deixou uma mensagem. E eu pretendo descobrir qual é. Enquanto segurava o caderno nas mãos, o vento aumentou, soprando entre as árvores e farfalhando as folhas secas ao redor da sepultura. O cemitério parecia prender a respiração, como se soubesse que a verdade há muito enterrada estava prestes a vir à tona. O boato da descoberta dos cães espalhou-se como fogo em palha pela vila de Ravenwood. Os habitantes falavam em voz baixa, alguns assustados. Outros curiosos para saber a verdade sobre o que jazia escondido sob o túmulo de Clara Williams, mas ninguém estava preparado para a chegada de James Carter.
o detetive renomado por solucionar os casos mais complexos e misteriosos. Carter entrou no cemitério, seu casaco preto esvoaçando atrás dele ao vento gélido. Seus olhos cinzentos percorreram o terreno com uma intensidade fria e metódica. Ele se ajoelhou diante do caixão parcialmente descoberto, examinando os fragmentos de madeira apodrecida e a terra recém-revolvida. É estranho, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os aldeões ao seu redor. Alguém queria esconder o que havia aqui, mas a natureza, e esses cães, revelaram tudo. Ele pegou seu caderno de investigação e começou a anotar cada detalhe, a posição dos ossos, o estado do caixão, as marcas de garras de cachorro e até as folhas espalhadas ao redor. Cada elemento parecia contar uma história, mas esta era mais sombria do que qualquer outra que ele já tivesse visto. Um velho aproximou-se timidamente, tremendo levemente. Detetive, você acha que minha família... Carter ergueu o olhar com um olhar penetrante. Não faço suposições. Trabalho com evidências. E acredite, cada pista conta. Então ele se virou para os cães, Rex e Luna, que observavam cada movimento seu. Vocês descobriram algo importante, não é? Vocês pressentem o que os outros não percebem, disse ele suavemente, quase respeitosamente. Os cães inclinaram a cabeça como que para confirmar suas palavras. Ao examinar mais atentamente o caderno amarelado encontrado perto do caixão, Carter notou inscrições parcialmente apagadas, nomes, datas e frases incompletas. Algumas linhas pareciam ter sido escritas por uma mão trêmula, outras por uma mão apressada, quase em pânico. Clara queria deixar um recado, murmurou Carter. Algo sério. Algo que queríamos enterrar com ela. Enquanto dobrava cuidadosamente o caderno para levá-lo embora, um arrepio percorreu sua espinha. O vento repentinamente aumentou, fazendo os galhos nos das árvores estalarem. Os aldeões se encolheram, pressentindo uma presença invisível pairando sobre o cemitério. Carter, no entanto, sentia que aquilo era apenas o começo. A verdade sobre Clara logo viria à tona e abalaria toda a aldeia de Ravenwood. De volta ao seu escritório, o detetive James Carter colocou o caderno de Clara sobre a mesa, a fria luz da manhã filtrando-se pelas persianas. Cada página parecia frágil, como se pudesse se desintegrar ao menor toque. No entanto, ele sabia que ali estava a chave para toda a questão. Ele começou a folhear as páginas, seu olhar examinando cada palavra, cada rabisco. Nomes incompletos, por vezes riscados. Datas marcadas com precisão, algumas rodeadas por símbolos estranhos. Frases fragmentadas. Eles não podem saber. Preciso falar com o pacto, se alguém descobre. O coração de Carter afundou. Aquele caderno não era apenas um diário, era um aviso. Clara queria alertar alguém, mas não teve tempo de terminar suas frases. De repente, um pedaço de papel deslizou de entre as páginas. Era um desenho rudimentar, mas significativo. Uma árvore com raízes profundas, e figuras humanas ao seu redor. Ao lado, uma palavra estava escrita com letras trêmulas, enterrado. Carter franziu a testa. A imagem evocava o túmulo, mas também algo oculto, algo mais sinistro. Cada símbolo parecia indicar que havia uma verdade mais profunda, cuidadosamente escondida por aqueles ao seu redor. Ele decidiu rastrear os nomes mencionados no caderno. Alguns pertenciam a habitantes influentes da aldeia, outros a pessoas de quem ninguém falava há anos. Carter começou a entender que Clara não havia desaparecido por acaso. Ela havia descoberto algo que alguns tinham feito de tudo para enterrar, literalmente. Enquanto examinava uma página com o nome de sua família, um ruído suave ecoou atrás dele. Os cães Rex e Luna estavam ali silenciosos, mas atentos, como se vigiassem o caderno e o homem que finalmente prestava atenção à verdade. Você me encontrou, Clara, murmurou Carter com a garganta apertada. E agora vou descobrir o que você estava tentando nos dizer. Este foi o início de uma investigação que o levaria muito além de simples desaparecimentos. Cada pista que ele descobria aproximava a luz de segredos profundamente enterrados, e quanto mais ele avançava, mais pressentia a sombra de uma conspiração que superava tudo o que ele poderia ter imaginado. James Carter passou o dia inteiro interrogando os moradores e rastreando os nomes escritos no caderno. Cada porta em que batia revelava olhares preocupados, sussurros abafados e, às vezes, silêncios carregados de ameaça. A verdade parecia enterrada profundamente, protegida pelo medo e pelas mentiras. Ele acabou indo para a casa de Williamsa, família de Clara. A casa imponente, porém antiga, exalava uma atmosfera de segredos bem guardados. As paredes estavam adornadas com retratos antigos, onde cada membro da família exibia um sorriso congelado e gélido, mas seus olhos pareciam esconder sombras.
Sou o detetive James Carter e estou investigando o desaparecimento de Clara Williams, declarou ele ao cruzar a soleira da porta. O pai de Clara, Ricardo Williams, sua esposa, Margarida, desviou o olhar. E a irmã mais velha, Elizabeth, ela apertou os lábios com força. Você está aqui para desenterrar memórias antigas e sem sentido, respondeu Richard, com a voz tensa. Clara? Clara se foi. Ela não está mais entre nós. Carter observou cada detalhe, cada hesitação. Ele sabia que o medo e as mentiras podiam ser lidos tanto em gestos quanto em palavras. Pegou o caderno de Clara e o colocou na frente deles. Este caderno contém nomes e datas, eventos que Clara queria revelar, e acredito que ele fale sobre sua família. Um silêncio pesado se instalou. Margaret apertou as mãos contra o peito, Elizabeth desviou o olhar e Richard franziu a testa. Perdemos uma filha, detetive. Não é segredo, é uma tragédia. Mas Carter sabia que era muito mais do que isso. Os detalhes no caderno indicavam que Clara havia descoberto algo perigoso, transações ilegais, disputas de herança, pactos que nunca deveriam ter sido revelados. Clara tinha sido curiosa demais, corajosa demais, e alguém queria silenciá-la. Ela não morreu por acaso, disse Carter com firmeza. Alguém a escondeu. E o diário dela é a prova de que seu desaparecimento não foi um acidente. Pela primeira vez, os Williams trocaram olhares furtivos. As paredes da casa pareciam vibrar de tensão. Clara não havia simplesmente desaparecido. Ela fora sufocada por aqueles que deveriam tê-la protegido. E agora, seu segredo estava finalmente prestes a ser revelado. A notícia da investigação de James Carter espalhou-se rapidamente pela vila de Ravenwood. Os sussurros que circulavam há 5 anos transformaram-se em gritos abafados, e todos os moradores passaram a olhar para seus vizinhos com suspeita. Os segredos que muitos acreditavam estar enterrados com Clara começavam a ressurgir. Na pequena mercearia da aldeia, os moradores cochichavam atrás dos caixas. Você soube? O detetive conversou com a família Williams, o caderno. Ele disse que Clara sabia de alguma coisa. Algo sério, respondeu outra voz. E se outras famílias estivessem envolvidas? Até mesmo as crianças, normalmente despreocupadas, sentiam a atmosfera pesada e estranha. Os cães Rex e Luna haviam se tornado uma presença familiar na aldeia, como se seus instintos tivessem despertado consciências adormecidas. Carter, por sua vez, continuou interrogando os moradores. Cada detalhe, cada hesitação, cada olhar fugaz lhe fornecia pistas valiosas. Ele começou a conectar os nomes no caderno a eventos passados, pequenos desaparecimentos, furtos inexplicáveis, discussões familiares. Tudo parecia apontar para uma coisa. Clara havia sido vítima daqueles em quem confiava, e sua curiosidade ameaçara uma teia de mentiras cuidadosamente construída. Certa noite, enquanto o vento soprava pelas ruas desertas da vila, Carter atravessou o ponto Martha Green, uma vizinha que era amiga de Clara. Ela estava visivelmente tremendo. Detetive, eu nunca quis dizer isso, mas Clara descobriu algo terrível. Ela estava falando de segredos que poderiam destruir várias famílias na vila. Carter assentiu com a cabeça, memorizando cada palavra. Obrigado, Martha. Você acabou de confirmar o que eu suspeitava. Mas agora precisamos ter cuidado. Aqueles que fizeram Clara desaparecer não querem que a verdade venha à tona. Com a chegada da noite, a aldeia apareceu envolta numa sensação generalizada de inquietação. Os habitantes trancaram as portas, trocaram olhares preocupados e murmuraram orações. Até mesmo aqueles que nunca acreditaram nos rumores começaram a duvidar da própria segurança. Fiéis aos seus instintos, os cães permaneceram perto do túmulo de Clara, como guardiões silenciosos. Sua presença lembrava a todos que a verdade, embora esquecida, não poderia ser enterrada para sempre. Nesse clima de medo e suspeita, Carter sabia que cada dia que passava aproximava a aldeia do colapso. Os segredos de Clara não eram mais apenas palavras em um caderno, haviam se tornado um fardo para toda a comunidade, e agora todos tinham que escolher entre lealdade, mentiras, ou a verdade. O sol mal havia despontado sobre Ravenwood quando James Carter retornou ao cemitério. A névoa matinal envolvia as lápides num véu misterioso, e cada passo que ele dava na grama úmida parecia ressoar com um eco sinistro. Rex e Luna já o esperavam, sentados junto ao túmulo de Clara, com os olhos brilhantes e atentos. Carter sabia que aqueles cães não tinham encontrado Clara por acaso. Seus instintos os haviam levado a algo que os humanos tentaram esconder. Ele observou Rex farejar a terra com precisão, e então Luna arranhar delicadamente um canto da sepultura. Você ainda está procurando alguma coisa, não é? Carter murmurou, agachando-se para examinar o chão.
Aos poucos, sob as patas dos cães, fragmentos de madeira e terra revelaram-se como restos de objetos enterrados com Clara. O medalhão quebrado, uma pequena caixa de metal contendo cartas e papéis amassados que pareciam ter sido cuidadosamente escondidos. Carter examinou cuidadosamente cada item, observando mentalmente sua disposição e condição. As cartas continham nomes, lugares e datas, indícios claros de que Clara havia testemunhado transações ilegais e disputas familiares envoltas em silêncio e medo. Ao examinar o medalhão, um detalhe chamou sua atenção: uma gravação quase invisível na lateral, representando um símbolo que ele já vira no caderno de Clara. Esse símbolo parecia conectar Clara a um segredo maior, algo que a família Williams fizera de tudo para esconder. Os cães pareciam entender a importância de cada descoberta. Luna latiu baixinho quando Carter colocou algo de lado, e Rex continuou a farejar cada canto e recanto, determinado a não deixar nada passar. Eles encontraram o que estávamos procurando há muito tempo, murmurou Carter. Clara queria que alguém descobrisse a verdade. E agora, graças a eles, temos a chance de entender o que realmente aconteceu. Ao rever suas anotações, Carter percebeu que as pistas deixadas por Clara e reveladas pelos cães formavam um mapa invisível que levava diretamente à verdade. Cada fragmento, cada símbolo, cada nome cortado das cartas aproximava o detetive da revelação final. A família Williams não apenas ignorou o perigo, como o orquestrou. Enquanto o vento sussurrava entre as lápides e os cães continuavam sua vigília silenciosa, Carter sabia que o momento de confrontar os responsáveis estava se aproximando. A verdade não estava mais enterrada, e logo Ravenwood descobriria a extensão da mentira que custará a vida de Clara Williams. A noite caía sobre Ravenwood, tingindo o céu com tons de roxo e laranja. James Carter estava parado em frente à grande casa de Villiams. O caderno de Clara e os objetos encontrados foram cuidadosamente guardados em uma pasta. Cada passo que ele dava em direção à porta parecia ressoar com um peso invisível, o da verdade que finalmente estava prestes a ser revelada. Lá dentro, Richard, Margaret e Elizabeth Williams estavam reunidos na sala de estar. O ar estava carregado de tensão. Nenhuma palavra havia sido dita desde a chegada de Carter, mas todos sabiam que o momento do confronto era iminente. Eu sei que você está escondendo alguma coisa, começou Carter, com a voz firme, mas calma. Clara descobriu segredos que você queria manter enterrados. As anotações dela, as cartas e até os objetos encontrados em seu túmulo comprovam isso. Elizabeth engoliu em seco, com as mãos tremendo sobre os joelhos. Margaret desviou o olhar, os lábios cerrados. Richard permaneceu imóvel, mas seus olhos revelaram um medo repentino. Você não entende. Richard tentou dizer. Nós só queríamos proteger. Proteger? Carter interrompeu. Proteger alguém enterrando vivo? Apagando as provas. As cartas e o caderno foram colocados sobre a mesa, ao alcance de todos. Carter mostrou o medalhão gravado, os fragmentos de madeira e as cartas amassadas. Cada prova era irrefutável de que Clara havia sido vítima de uma conspiração familiar. Margaret de repente caiu em prantos. Nós não sabíamos. Nós pensávamos. Elizabeth, com os olhos cheios de lágrimas e uma mistura de raiva, murmurou. Ela descobriu tudo. E nós não podemos fazer nada, nada para protegê-la. Mas Carter balançou a cabeça. Você não a protegeu. Você fez tudo o que pôde para suprimir a verdade. Clara não foi apenas uma vítima do destino. Ela foi traída por aqueles em quem confiava. A tensão aumentou quando Richard tentou negar tudo, mas cada palavra que proferia parecia se voltar contra ele. As evidências eram esmagadoras. Alertados pelos rumores e atraídos pela comoção, os moradores da cidade começaram a se reunir do lado de fora da casa, murmurando e sussurrando acusações. Carter, percebendo que a situação estava chegando ao seu limite, concluiu: a verdade veio à tona e jamais será enterrada novamente. Você terá que responder por seus atos perante a lei. O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. Até os cães Rex e Luna permaneceram calmos, como se entendessem que seu papel fora crucial para revelar aquele segredo. A família Williams, outrora tão orgulhosa e influente, agora enfrentava as consequências de suas escolhas, enquanto toda a aldeia percebia a magnitude da traição. Naquela noite, Ravenwood compreendeu que as mentiras mais cuidadosamente enterradas sempre acabam ressurgindo, e que a verdade, guiada pela coragem de uma jovem e pelo instinto de dois cães, poderia mudar o destino de todos. O caderno de Clara estava aberto no centro da sala de estar, diante da família Williams e do detetive James Carter. Cada página parecia pulsar com uma energia sombria, como se a jovem, apesar de morta, ainda se manifestasse através de suas palavras.
Carter leu em voz alta algumas passagens. Eles acham que eu não sei de nada, mas eu vi o cofre escondido, as transações ilegais, as joias roubadas. Se eu falar, tudo vai desmoronar. Elizabeth conteve um soluço. Margaret baixou a cabeça. Até Richard parecia incapaz de encarar o detetive. Cada palavra dita parecia atingi-lo como uma lâmina. Então Carter mostrou uma série de cartas escondidas no caderno. Elas revelavam a extensão da conspiração. Clara havia descoberto uma rede de roubos e tráfico orquestrada por membros influentes de sua própria família, com a cumplicidade de alguns moradores de Ravenwood. Ela havia feito anotações secretas planejando expor esses crimes, mas fora silenciosamente ameaçada e eliminada antes que pudesse agir. Ela sabia de tudo, murmurou Carter, e você a enterrou para abafar a verdade. Margaret caiu em prantos. Eu não queria que isso acontecesse com ela. Eu só pensei que se a escondêssemos, tudo desapareceria. Elizabeth, com a raiva misturada à dor, gritou. Vocês a traíram. Nossa própria irmã. Carter, respirando fundo, acrescentou. Clara deixou essas provas para que a justiça fosse feita. E agora, não há como voltar atrás. Cada nome, cada data, cada símbolo neste caderno corresponde a uma verdade que vocês não podem mais negar. As cartas também revelaram uma surpresa ainda mais aterradora. Algumas das transações ilegais envolviam famílias respeitáveis da aldeia, incluindo figuras que ninguém suspeitaria. Clara tinha testemunhado tudo, e seu caderno fora sua arma definitiva contra o silêncio e a corrupção. Rex e Luna, sentados perto da porta, pareciam observar a cena com uma gravidade impressionante. Sua presença silenciosa reforçava o peso da verdade, lembrando a todos que a justiça podia surgir inesperadamente. O caderno revelara o que ninguém ousara imaginar. Clara não fora apenas uma vítima trágica, mas tornará-se o símbolo da luta contra as mentiras e os segredos enterrados. E agora a luz da verdade finalmente irrompia na casa dos Williams, revelando toda a extensão da conspiração que custará a vida de uma jovem corajosa. A notícia da verdade sobre Clara Williams espalhou-se como fogo em palha pela vila de Ravenwood. Os habitantes que por muito tempo haviam ignorado segredos e mentiras, agora se viam confrontados com a realidade. Alguns de seus vizinhos e até mesmo figuras respeitadas haviam sido cúmplices de uma conspiração que custou a vida de uma jovem inocente. Com as evidências do caderno e os itens descobertos pelos cães, Carter coordenou as prisões. Os membros da família Williams foram interrogados pela polícia, e cada confissão revelou uma nova faceta do horror que Clara tentará expor. As cartas, o medalhão e até mesmo os desenhos no caderno tornaram-se provas cruciais no tribunal. O julgamento foi rápido, mas intenso. Os moradores da vila acorreram ao tribunal, fascinados e horrorizados. Margaret e Elizabeth, embora devastadas, foram obrigadas a depor sobre as ações de sua família. Richard Williams, o mentor do desaparecimento de Clara, foi acusado de cumplicidade em assassinato e adulteração de provas. Clara não foi esquecida, declarou Carter durante a audiência, com a voz ecoando no tribunal silencioso. Ela deixou a verdade, e essa verdade permitiu que a justiça prevalecesse. Quando o veredicto foi proferido, o silêncio no tribunal foi ensurdecedor. A família Williams foi condenada e vários moradores envolvidos na conspiração também foram julgados. A comunidade, embora chocada, finalmente começou a entender que mentiras e corrupção não poderiam durar para sempre. Nas ruas da aldeia, Rex e Luna, os cães que revelaram tudo, vagueavam entre os habitantes. O seu papel fora crucial. Sem o seu instinto, a verdade poderia ter permanecido enterrada para sempre. Os aldeões começaram a murmurar agradecimentos a estes cães, símbolos de justiça e lealdade. James Carter, de pé junto ao túmulo de Clara, sentiu um peso sair de seus ombros. A justiça havia sido feita, mas ele sabia que a aldeia agora teria que reconstruir sua confiança e curar suas feridas. Clara, apesar de tudo, havia conseguido fazer sua voz ser ouvida. E para Carter essa era a maior vitória. A verdade havia triunfado, mesmo na mais profunda escuridão. Algumas semanas após o julgamento, a vila de Ravenwood começava lentamente a se reconstruir. Os habitantes, ainda abalados pelas revelações, lutavam para curar suas feridas e restaurar a confiança perdida. Mas uma presença persistia no coração de todos, a de Clara Williams, cuja coragem e determinação tornaram possível revelar a verdade. Uma cerimônia foi realizada perto de seu túmulo. Flores cobriam a terra recém-revolvida e os moradores, com os olhos marejados, vieram depositar velas e cartas, prestando homenagem à jovem que há muito haviam esquecido. Rex e Luna estavam lá, sentados fielmente ao seu lado, silenciosos, mas vigilantes.
Sua presença havia se tornado um símbolo para toda a aldeia. A verdade pode surgir até mesmo das fontes mais inesperadas. E a lealdade e o instinto podem mudar o curso dos acontecimentos. James Carter, observando a cerimônia, sentiu uma profunda emoção. Ele se ajoelhou perto do túmulo e colocou o caderno de Clara sobre a lápide. Você venceu, Clara. Ele murmurou. A justiça foi feita. Sua coragem não foi em vão. Inspirados pelo sacrifício e inteligência de Clara, os moradores da cidade começaram a falar abertamente sobre seus erros e a reconstruir relacionamentos destruídos pelo medo e pelas mentiras. Até mesmo a família Williams, embora enlutada e julgada, começou a reconhecer a gravidade de seus atos e a buscar redenção. O vento sussurrava suavemente entre as árvores do cemitério, como se a própria natureza quisesse honrar a memória de Clara. Pela primeira vez em 5 anos, uma calma reconfortante reinava sobre a aldeia. A verdade triunfara e com ela a paz retornará àquela jovem cuja voz, mesmo após a morte, guiara o mundo rumo à justiça. Enquanto Rex e Luna permaneciam perto do túmulo, a luz do sol poente banhava o cemitério, iluminando as flores e as lápides. Nesse raio dourado, todos sentiam que Clara, enfim, podia descansar em paz.